O Brasil ganha mais um ministério de número 39 e o veto à lei dos royalties provoca revolta em estados produtores de petróleo. Vamos às notícias da semana. Na primeira visita à Paraíba, desde que assumiu a presidência, Dilma Rousseff anunciou gastos de 30 bilhões de reais no combate à seca no Nordeste e entregou um conjunto habitacional em João Pessoa. O estado é governado por Ricardo Coutinho, do PSB, partido que estuda lançar Eduardo Campos na disputa presidencial no ano que vem. O Senado aprovou a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que vai ter status de ministério. Será a 39ª pasta do governo Dilma. O nome cotado para assumir o ministério é Guilherme Afife Domingos, do PSD, atual vice-governador de São Paulo. Apesar de protestos de manifestantes e de deputados do PT, do PSOL e do PSB que deixaram o plenário, o deputado Marcos Feliciano foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Pastor evangélico, o parlamentar é acusado de ser racista e homofóbico, o que ele nega. Sobre homossexuais, o deputado declarou que a podridão dos sentimentos dos homoafetivos leva ao ódio, ao crime e à rejeição. Marco Feliciano também responde a processo no Supremo Tribunal Federal por estelionato. Parlamentares do Espírito Santo e do Rio de Janeiro ingressaram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo cancelamento da sessão que derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff à nova fórmula de distribuição dos royalties do petróleo. O veto favorecia estados e municípios produtores de petróleo, porque mantinha inalterados os contratos atuais. O projeto aprovado pelo Congresso diminuiu a parte dos estados produtores de 26,25% para 20% e para 15% no caso dos municípios. Ao mesmo tempo, aumentou de 1,75% para 21% a parte dos estados não produtores e de 7% para 21% a parte dos municípios não produtores. Até 2020, o governo do Espírito Santo estima perdas de 10 bilhões de reais. E o do Rio de Janeiro, perdas de 70 bilhões de reais. O governador fluminense Sérgio Cabral determinou a suspensão de todos os pagamentos do Estado, com exceção dos salários dos servidores públicos. O governador disse que a medida valerá até que o Supremo decida sobre a constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso. Bom, a semana foi agitada, né? Várias notícias. Aí vamos começar pela última, que é essa suspensão do pagamento dos compromissos do Rio de Janeiro, que o governador Sérgio Cabral determinou. Hoje, vendo um pouco mais atentamente o noticiário, depois dele ter tomado essa decisão, assim, me pareceu que faltam algumas explicações para essa suspensão. A Maristela ontem explicou que é absolutamente, do ponto de vista jurídico, ele está certo, porque são contratos que foram firmados antes, então o governo tem que honrar esses compromissos, mas eu acho que um passo além, que eu acho que a gente deveria cobrar, é onde esse dinheiro que vem dos royalties, ele é aplicado. Por que precisa desse dinheiro? E não é só isso, né? Onde é que eles usam? Onde é aplicado? Para onde vai esse monte de dinheiro, que não é pouco, dos royalties? Injustamente distribuído, né? Injustamente distribuído, porque o Brasil ainda é uma federação, né? E as pessoas não moram só no Rio de Janeiro, né? Os brasileiros moram por toda parte, né? Ou no Espírito Santo e tal. O petróleo é de todo mundo, digamos assim. Mas o que deixa muito evidente que o governador do Rio de Janeiro está fazendo política, né, nesse momento, quer dizer, sobretudo política, é o quê? É o fato de que, por que ele deixou para tomar essa medida tão drástica agora? Por que não planejou isso? Por que não partilhou isso? Ofereceu essas explicações que você acaba de pedir? Quer dizer, olha, nós estamos pagando isso, pagando aquilo. Não. Espera até o amargo fim. Quando chega, então, no amargo fim, que o Congresso decidiu contra todas as expectativas que ele gostaria de ter, mas que ele já estava mais do que avisado de que isso ia acontecer, esse veto ia ser derrubado, não é? Então, aí ele toma essa medida, que é uma medida pirotécnica, não é? Contra uma mudança que é justa. Na minha opinião, qual é o defeito que a mudança tem? É o fato de que a parte que foi para os municípios não ficou vinculada à educação.
Ficou para a garrafaria dos políticos. Aí não dá, encher todo mundo de dinheiro e não ter uma destinação clara para um projeto que deve ser nacional. Só para, aproveitando que o assunto é petróleo, falando daquele e-mail que eu recebi, foi a Fernanda Pérez que escreveu aqui para o Jornal da Cultura e falou que há 2 dias a gente tentando entender por que os países que têm petróleo, a população sempre é pobre. E ela diz o seguinte, que um dia ela e o marido viram uma refinaria no Nordeste que beneficiaria o petróleo bruto, mas que não sabe-se lá por que estava às moscas. Devido a isso, apesar do Brasil ser autossuficiente na produção, tem que exportar a matéria-prima, que é o petróleo bruto, a países com tecnologia para refinamento e beneficiamento para depois transformar em combustível, em óleo e tudo. Então, é aquilo. A gente não tem tecnologia, como provavelmente a Venezuela não deve ter, então tem aquele monte de petróleo, mas que não... Nigéria. Não tem. Bom, gente, outro assunto do nosso giro, da nossa semana, que eu acho que a gente só tem que otimizar o nosso tempo, é a história do tal deputado Marco Feliciano, que chocou todo mundo com essas declarações das quais ele, inclusive, é acusado como sendo homofóbico e tudo mais. Hoje está repercutindo na internet, a gente não sabe se realmente ele disse isso, porque a fonte ainda não é muito clara, mas vários colunistas, só dá aí uma entrada na internet que você vê que ele também... Assim, ele estaria se superando, vamos dizer assim. Até o Nando Keck, da nossa produção, ele falou assim, nossa, esse sujeito perto do Bolsonaro, o Bolsonaro vira um prêmio Nobel da Paz, porque ele teria dito que gays e negros no mesmo balde, como muitos dizem por aí. Ser gay é uma questão de escolha, negro é uma questão de azar, teria dito o deputado. É assim... Eu acho que esse é um tema importante assim na agenda nacional, né? Porque inclusive ele tende a assumir um cargo importante de direitos humanos, né? E uma pessoa aparentemente com esse perfil não seria o mais indicado para assumir o cargo de direitos humanos, né? Se envolver com, né? Mas assim é interessante 2 coisas que eu queria apontar. Primeiro, essa frase que a gente não sabe se foi ele que falou, né? Mas que essa última que você citou. Se a gente junta as duas com aquilo que ele falava sobre os homossexuais, aquela coisa lá horrorosa. Combina. Não, sabe que a gente estava conversando aqui, fica parecendo que se ele disse essa segunda frase mesmo, que na cabeça dele, talvez, ele tivesse querendo aliviar a dos negros, dizendo que os homossexuais são aquilo que ele disse por escolha, enquanto que os negros não têm culpa. Então, se ele disse isso mesmo, que a gente não sabe, é de fato uma leitura bastante torta das coisas e, assim, extremamente feliz. Eu acho que tem que ficar pontuado, né? Tem que ficar pontuado isso. E outra coisa, assim, com relação aos evangélicos, né? Se de fato ele falou essas coisas e ele é homofóbico e racista, é uma pena porque isso acaba manchando a imagem dos evangélicos. E é importante que a gente faça essa diferença. Assim como quando se descobre um caso de pedofilia, fica todo mundo achando que todos os católicos e todos os padres estão envolvidos. Quando acontece uma coisa dessa com o pastor, aí as pessoas ficam achando que todos os evangélicos pensam assim. Essas coisas sempre têm que ser pontuadas numa sociedade como a nossa, que é de massa e que se tende a fazer linchamento em grandes quantidades, entendeu? Estamos com um tempo curtíssimo. Mas não dá para deixar. Pronto, começou toda sexta-feira. Não dá para falar sobre... Não, vamos, bom, depois no final. O caso do Feliciano é um caso, digamos, ele já nasceu clássico. Por quê? Porque a evidência, mais uma vez, assim como botaram o Blário Maggi na Comissão de Meio Ambiente, colocar o Feliciano na coleção de direitos humanos é o quê? É, de novo, o jogo dos políticos completamente ao arrepio do que interessa à sociedade. Quer dizer, eles não estão nem ligando para o que está acontecendo. Eles não têm a menor preocupação com as opiniões contrárias. Não, nós temos maioria para fazer isso, então vamos fazer. E o sujeito dá declarações sobre declarações, mesmo quando ele quer acertar, mesmo quando ele quer consertar, ele só piora. Sabe por quê? Porque ele é isso mesmo. Não adianta, ele é aquilo que ele, inclusive, quer dizer que não é. Não há como ele escapar disso. Então, a crise do Brasil não é dos partidos. A crise do Brasil não é do Congresso. A crise política do Brasil é da representação. O conclave, a reunião secreta para eleger o próximo Papa, finalmente tem data marcada. Vamos falar com o repórter Ricardo Ferraz, que está no Vaticano. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Poli. Depois de 5 dias de congregações, finalmente os cardeais definiram o início do conclave no final da tarde de hoje, depois de 2 reuniões. Como era esperado, eles anteciparam o começo da eleição do novo Papa, como mostra a reportagem. Se ainda não habemos Papa, habemos data. O mistério acabou e finalmente os cardeais anteciparam a data para o conclave. A eleição do novo Papa começa na próxima terça-feira, 3 dias antes do limite da sede vacante, previsto para o dia 15 de março. Pela manhã, haverá uma missa na Basílica de São Pedro e à tarde começa o período de clausura. Mesmo sem as portas da Capela Sistina terem sido trancadas, a lei do silêncio continua a valer entre os membros da igreja. A proposta da ala que quer a renovação da Igreja Católica passa pela eleição de um Papa não europeu. O conclave irá começar com a expectativa real da eleição de um Papa brasileiro. O nome que não sai da boca da imprensa do mundo todo é o de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Dom Odilo é presidente da Congregação Nacional dos Bispos do Brasil desde 2003 e sucedeu o cardeal Dom Cláudio Rumes na Arquidiocese de São Paulo em 2007. Filho de uma família de imigrantes alemães e conhecido pelo perfil conservador, ele seria capaz de trazer para o velho mundo, onde a igreja vive uma crise, a experiência de uma evangelização mais próxima do povo, comum na América Latina. É preciso um novo modo de falar e de anunciar o evangelho. Desse ponto de vista, a igreja latino-americana tem dado um entusiasmo, uma proximidade aos problemas da vida real que a igreja europeia não tem conseguido. Diz esse padre, professor de teologia, para quem as chances da eleição de um Papa brasileiro são bastante grandes. Mas, como a maioria dos cardeais que farão parte do conclave é de europeus, também há um forte candidato italiano, o arcebispo de Milão, Angelo Scola. Elogiado por Bento XVI, o cardeal estabeleceu boas relações com as igrejas católicas do Oriente e também surge como favorito. Hoje o Vaticano divulgou imagens da Casa de Santa Marta, onde os cardeais ficarão hospedados durante o período do conclave. Os quartos serão sorteados e haverá apenas comunicação com o mundo externo em caso de emergência. O novo Papa também deve passar algumas semanas na casa antes de se mudar definitivamente para um outro quarto no Vaticano. Embora todos dividam o mesmo teto, o Conclave 2013 se anuncia como a mais recente edição de uma antiga disputa entre o Novo e o Velho Mundo. Se por um lado a eleição de Dom Odilo Scherer, caso venha a acontecer, possa significar uma mudança dentro da igreja na maneira dela se relacionar com os fiéis, de outro, dificilmente pode-se esperar que ela abra caminho para mudanças mais profundas dentro da igreja, principalmente em relação àqueles temas que são mais polêmicos, como a união civil entre homossexuais, o uso de preservativo, a questão do divórcio, o celibato dentro da igreja. Dom Odilo tem o apoio da Cúria Romana, por ser vindo da América Latina, por ser uma pessoa um pouco carismática, mas sobretudo por ser um conservador. Aqueles cardeais, como os norte-americanos, que esperam uma mudança mais profunda dentro da igreja, estão com Angelo Scola. Aliás, o cardeal de Milão é visto como um teórico, a exemplo de Bento XVI, do que uma pessoa que é capaz de mobilizar multidões, milhares e milhares de fiéis. Agora, todas essas análises que são feitas em relação ao novo Papa, ao perfil do novo Papa, elas são fruto também de um processo de eleição que é absolutamente peculiar e muito, mas muito secreto. É sempre bom a gente lembrar que isso dá muita margem para as especulações. E também é bom a gente lembrar que esses cardeais contam com a ajuda da providência divina para eleger o novo Papa. E até agora não surgiu aqui no Vaticano nenhum especialista que tivesse a capacidade ou talvez a ousadia de fazer previsões políticas em relação ao Espírito Santo. Direto do Vaticano, dessa vez com voz, porque ontem eu paguei mico aqui no jornal, Ricardo Ferraz e Alexandre Fortes, para o Jornal da Cultura.
Obrigada, Ricardo. Ao longo desta semana, falamos aqui no Jornal da Cultura sobre os desafios à espera do novo Papa diante das demandas da sociedade atual, como a união entre pessoas do mesmo sexo, o controle da natalidade, entre outros assuntos. Também falamos sobre a influência da Igreja na política, na filosofia e nas leis. Estava faltando falar sobre as artes e aí cabe uma pergunta. O que seria da história da arte sem a influência da religião? Masaccio, a Santíssima Trindade, afresco da Igreja de Santa Maria Novella, Florença. Botticelli, a Anunciação, o momento em que o arcanjo Gabriel anuncia a Maria que ela será mãe de Jesus. Da Vinci, a Última Ceia, afresco da Igreja de Santa Maria delle Grazie, Milão. Michelangelo, o teto da Capela Sistina, o local onde vão se reunir os cardeais para a escolha do novo Papa. Suas paredes também guardam obras de outros artistas, como Rafael e Perugino. Não foram apenas os mestres do Renascimento que tiraram das escrituras a inspiração para seu trabalho. Milhares de obras retratam momentos de grande importância para o cristianismo que enriqueceram de forma única a história da arte. Na escultura, ainda o gênio de Michelangelo. Quem entra na Catedral de São Pedro se depara à direita com uma das maiores obras-primas de todos os tempos, a Pietà. Maria segura no colo o corpo do filho morto. Por mais que se reconheça o gênio do artista, é difícil acreditar que a partir de um bloco de mármore foi possível produzir traços tão suaves. O próprio artista deve ter se surpreendido, já que esta é a única obra assinada por ele, Michelangelo Buonarroti, de Florença. Em todos os campos da arte, o cristianismo deixou sua influência, e isto não se restringe à Igreja Católica. Georg Friedrich Händel, por exemplo, nascido na Alemanha, viveu a maior parte de sua vida na Inglaterra, sob influência da Igreja Anglicana, embora tenha composto seus primeiros oratórios e cantatas em Roma, sob o patrocínio de um cardeal. Outro que não era católico, mas cristão, e deixou uma obra monumental de caráter religioso foi Johann Sebastian Bach. Já Ludwig van Beethoven, também nascido na Alemanha, viveu em Viena, onde compôs a maior parte de suas músicas. Ele não era um homem ligado à igreja, mas sua maior obra, a Nona Sinfonia, hoje o hino oficial da União Europeia, é uma celebração da união entre os homens sob a bênção divina. Que coisa. É assim, começando pelo fim, né, essa presença do cristianismo nas artes. A cultura ocidental é, grosso modo, o encontro do hebraísmo antigo, ou seja, daquilo que a gente pensa ao redor da Bíblia, né, entende como sendo a cultura bíblica hebraica antiga, e o mundo grego. O cristianismo é, em grande parte, o berço da tradição ocidental. E por isso é completamente normal que a arte, como uma das formas de cultura, esteja tão impregnada de cristianismo. Inclusive porque você tinha, o cristianismo durante muito tempo fez parte mesmo da elite da formação das pessoas. Então, daí a arte se alimentou muito disso. Agora, com relação ao Papa, assim, apesar de torcer abertamente pelo Dom Odilo, eu espero que ele seja eleito Papa, né? Acho que seria importante, não só para o Brasil, mas também para a Igreja, já digo já por quê. É sempre arriscado essa coisa de que, porque quem entra Papa no conclave normalmente sai cardeal, né? É uma coisa assim, fora o Ratzinger, que era uma situação um pouco mais específica, mais encaminhada, todo mundo apostava nele, meio que ele fosse eleito para encerrar um pouco. Esperava-se que o papado dele fosse curto, pela idade avançada em que ele assumiu, já 78 anos, né? Bastante aliado com João Paulo II, mas normalmente é um risco. Quando você incensa muito um candidato, às vezes ele não é, não porque foi incensado, mas existe um pouco esse ditado, quem entra Papa do conclave, sai cardeal.
Agora, eu ainda temo que saia outro Papa europeu, porque a Igreja ainda é no seu núcleo duro administrativo muito europeia. E grande parte da Europa continua achando que o resto do mundo, no caso nós, América Latina, não somos tão capazes de fazer as coisas assim. São centralizadores. Que entende? Coisas? Não, administrar coisas, sabe? Uma coisa assim... Eu tinha um professor na faculdade que dizia que quando os índios voltaram nas caravelas, os europeus ficaram assustados porque eles falavam e entendiam das coisas tão bem quanto os europeus. Índios, representando a nós, entendeu? E o que muda para a gente um Papa brasileiro? Não é que muda exatamente... Qual a importância não, disso? Assim, isso é uma coisa importante de apontar. Não é que muda muita coisa, inclusive do ponto de vista objetivo imediato. Por exemplo, essa questão de casamento entre gays não é um problema interno à maior parte dos católicos. Isso é uma demanda de uma certa sociedade moderna, de pessoas de academia, mídia e coisas assim. Quando eu digo que me parece que seria importante primeiro, para o lugar que o Brasil teria dentro da administração da Igreja, como ser o maior país católico do mundo. Mas eu acho que é importante seria maior para a Igreja. Ficando um Papa europeu, se perpetua uma situação de uma igreja que está muito distante da população, que é a Igreja Europeia. Um Papa latino-americano é um Papa de uma igreja que está mais perto da população. Como a matéria disse muito bem, acho isso importante. Bom, convenhamos. Bom, então a gente, o último bloco, vocês... Venhamos e convenhamos. Então... Bom, primeiro, eu não vejo nenhuma importância em ter um Papa brasileiro. Nenhuma importância nisso, quer dizer... acho que isso é um problema da Igreja Católica e dos católicos. Né? São muitos brasileiros. Sim, né? Sim, sem dúvida. Mas eu não vejo nenhuma importância disso para a nossa vida aqui no Brasil. Né? E mais, eu acho que isso até pode nos trazer dificuldades, porque pode vir a dar uma força muito maior para a presença da Igreja nos assuntos de Estado. Quer dizer, a aproveitar dessa situação de que o Papa é brasileiro, e isso via criar problemas políticos sérios aqui, na medida em que nós temos uma tendência muito forte, cada vez mais, aliás, de tentar jogar para dentro das instituições públicas a discussão religiosa. Por outro lado, também eu não acho que vai fazer uma grande diferença, mais perto do povo, longe do povo, se for um Papa brasileiro. Por quê? Porque o que está se decidindo no Vaticano nesse momento são os grandes problemas que eles têm de administração, de corrupção, os problemas financeiros. O que está pesando lá não é essa visão pastoral, uma divergência sobre como é que você pastoreia esse rebanho. O que há entre eles é uma luta de poder tremenda que está muito desvinculada dessa dimensão pastoral. Eles são especialistas em política, em poder político. É isso que eles estão disputando entre si. Veja a seguir, goleiro Bruno é condenado a 22 anos de prisão, mas daqui a 3 anos pode ir ao semiaberto. E ainda, Coreia do Norte afirma ter mísseis prontos para atacar Estados Unidos.